Livro de Provérbios, capítulo 21. Versículo 31, é o último versículo de Provérbios 21. Diz assim: Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós oramos a Ti agora, Pai querido, porque sabemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, e que não há outro Senhor, que não há outro Rei, que não há Deus, ó Pai querido, como o Senhor. E como diz esta palavra, o Senhor é o Deus que concede a vitória. Então, Deus Todo-Poderoso, que possamos concluir com êxito, Pai querido, esta palavra, porque ela vem do Senhor. Que o Senhor fale à sua igreja, que o Senhor fale comigo, em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos ouvir a Tua voz neste lugar. É em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, hoje vai ser fácil, pastor. O título é A Batalha do Senhor. Ó. Eu nem tinha chegado no versículo que vamos ler esse versículo ainda, a batalha do Senhor. Não tinha planejado isso. Bom, essa semana é a semana que eu trabalho, né? Eu trabalho toda semana, mas eu estou na semana praticamente cheia. Eu trabalhei de terça a sexta-feira eu vou trabalhar. Então, geralmente eu preparei a palavra da ministração durante meus dias de trabalho, e eu não sabia ali o que eu iria ministrar ainda. E como eu trabalho 12 horas seguida, né, por dia, boa parte do meu dia ou eu estou trabalhando ou eu estou dormindo. Né? Nos dias de trabalho, nos 4 dias que eu trabalho, boa parte ou eu durmo ou eu trabalho, não tem, e eu dirijo. Praticamente é isso a minha jornada de dias de trabalho, e veio para a igreja na quinta-feira. Então eu tenho que planejar certinho ali qual é o período que eu vou estudar para ministrar, e eu estava buscando em Deus, né, qual era o texto que eu iria ministrar, e comecei a procurar na palavra do Senhor, e procurava diversos textos, né, que eu conhecia. E às vezes a gente vai procurando os textos conhecidos, né, às vezes a gente pensa assim, esses eu tenho maior facilidade, talvez seja esse o que eu vou ministrar, que eu vou pregar, por ter facilidade para desenvolver. E daí eu comecei a ler, praticamente é aquele dia que parece que você vai ler toda a Bíblia para descobrir qual vai ser o texto. Daí eu li Ageu, falei, vamos a Ageu, né, que Ageu tem 2 capítulos, talvez seja fácil ir ali. Daí não era Ageu, daí fui em Eclesiastes, daí fui para lá, fui para cá, fui para lá e fui para cá. Daí comecei a ler uns capítulos de Provérbios, e daí eu achei Provérbios 21. Versículo 31, e me saltou aos olhos, porque ele me lembra muito o capítulo de Salmo, capítulo 20, em que nós lemos, em que Davi diz assim, né, que uns confiam em carros e outros nos cavaleiros, nos seus cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E ali no livro de Provérbios, ali já diz, né, que a gente prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E quantos de nós, para a nossa jornada cotidiana, não planejamos como vai ser o nosso dia? Né? Como eu disse, eu estou na semana, comecei a trabalhar terça, quarta, quinta e sexta. Eu trabalho os 4 dias da semana, e o meu planejamento é acordar às 4h20, pegar a estrada, ir ao trabalho, fazer a minha rotina de trabalho, voltar para casa, descansar, acordar às 4h20. Esse é meu planejamento nesses 4 dias, na quinta-feira vir ao culto, ministrar ao Senhor, me preparar para o culto, buscar ao Senhor,
Buscar ao Senhor, praticamente, quando vou dirigindo, buscando ao Senhor, volto buscando ao Senhor, vou aproveitando na jornada do trabalho, vou ouvindo ministrações, vou ministrando ao Senhor durante o percurso, aproveitando o tempo, para que eu possa ganhar tempo com Deus. E vou ali pensando, né, o quanto eu posso dar desse tempo para Deus e planejando como vai ser o meu dia diante do Senhor. E nessa manhã eu estava indo ao trabalho e lembrei de cantares em que ali a Sulamita diz assim, né? Eu dormia, mas o meu coração velava, aguardando que o amado dela podia chegar a qualquer momento, e ela estava ali ansiosa, porque ele podia chegar e ela poderia perder, então ela velava, porque se ele chegasse, ela correria para abrir a porta, para receber o seu noivo. E esse sentimento é um sentimento que nós temos que ter como igreja do Senhor, de estar preparados para receber o nosso amado. Não existe plano melhor para a sua vida do que estar preparados para receber o nosso amado. Nós temos que planejar o nosso dia, não para a nossa rotina de trabalho, não para um programa legal que vamos realizar com a nossa família, não para um projeto, né, do sonho das nossas vidas, mas nós temos que planejar o nosso dia para o Senhor. Temos que planejar o nosso dia para alegrar o coração de Deus, porque certamente, quando nós planejamos o nosso dia para o Senhor, Ele vai cuidar de todo o nosso futuro, para que tudo nos vá bem. Então, quando você for preparar o seu cavalo para viver a sua vida, lembre-se, a vitória vem do Senhor. Antes de preparar qualquer coisa, fazer qualquer plano, lembre-se, busque ao Senhor. Por que nós estamos no livro de Salmo? De Samuel. Porque eu vou falar sobre 3 homens, e esses 3 homens foram homens importantes na vida do povo de Israel. Esses 3 homens tiveram uma importância, foram muito significantes para a nação de Israel. O primeiro homem, Samuel. Samuel, nós conhecemos a história de Samuel. Samuel, ele foi levado para o templo, quando ele nasceu, ele foi desmamado ali, quando criança ele foi levado para o templo, e Eli cuidou dele ali no templo. Quando ele era criança, não era bebê, ele foi levado quando criança, mais velhinho, e foi cuidado por Eli ali no templo. E um dia o Senhor falou com Samuel, e chamou Samuel, Samuel. E daí Samuel foi lá e falou, eis-me aqui, para Eli, 1, 2, 3 vezes. E aí diz a palavra do Senhor que naquele tempo a voz do Senhor não era frequente no meio da nação de Israel. E Eli, que em tempos remotos ouvia a voz do Senhor, lembrou-se que poderia ser a voz de Deus. Ele falou para Samuel, Samuel, quando você ouvir essa voz, você vai dizer assim, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel ouviu a voz de Deus, e era uma palavra de juízo para a casa de Eli. E daí depois ali o Senhor começou a usar a vida de Samuel, e Samuel foi um profeta no meio da nação de Israel. E além de profeta, ele foi um juiz na nação de Israel. E como juiz, ele julgou muito bem a nação de Israel. E ele ficou velho. E quando ele ficou velho, ele colocou seus filhos para ficar no seu lugar. E os seus filhos, um deles, a Bíblia dá o nome, chama Joel. Eles foram totalmente avesso ao que o seu pai era. Diz assim a palavra do Senhor, que eles corromperam o direito e o juízo e a lei do Senhor. Eles aceitaram o suborno. Eles foram totalmente contrário ao que seu pai Samuel era. Porque Samuel, ele vai falar na palavra do Senhor que ele sempre deu um bom testemunho. Ele fala, se eu roubei alguma coisa de vocês, e todo o povo vai falar, você nunca roubou nada. Eu tive algum mau testemunho diante de vocês, o povo vai falar, você nunca prestou nenhum mau testemunho.
Então o povo só tinha argumentos positivos diante de Samuel. Samuel foi um homem fiel ao Senhor. E por causa da fidelidade dele, a nação de Israel foi uma nação abençoada e foi cuidada pelo Senhor. Só que chegou um período, por causa dos pecados dos seus filhos, a nação de Israel falou: nós queremos um rei. A nação de Israel, quando era no tempo dos juízes, ela era uma nação que era regida somente por Deus. Deus levantava os juízes ouviam a voz de Deus e eram convocados por Deus para executar aquilo que Deus ordenava. Mas eles desejaram um rei. Samuel ficou muito triste e falou: olha, vocês estão me rejeitando. E falou para Deus: Deus, eles estão me rejeitando. Eu já falei isso nas outras pregações, estou só recordando. E daí Deus disse para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão me rejeitando. Eles estão me rejeitando como o Senhor da vida deles. Eles estão me rejeitando como o ajudador deles. Eles estão me rejeitando como aquele que cuida deles em todo o tempo. Eles estão me rejeitando como o Senhor da vida deles. E daí, Deus começa a mover para que se levante um rei. E começa a história de um homem chamado Saul. A história de Saul começa quando ele vai procurar as jumentas do seu pai. Assim, é muito louco a gente pensar, que alguém que sai para procurar algumas jumentas volta para casa se tornando um rei. Quem vai pensar que sair para procurar algo e quando volta para casa vai ser senhor de uma nação? E Saul, ele saiu para procurar essas jumentas e Samuel fica incumbido de levantá-lo como rei de Israel. E daí Samuel ali encontra Saul, fala sobre a promessa de Deus sobre a vida dele, fala o que iria acontecer sobre a vida dele, fala que ele estaria entre os profetas, ele iria profetizar, que as pessoas iam falar para ele assim: Saul está entre os profetas agora? E tudo que Samuel falou para ele se concretizou. E mesmo assim, aquele homem que tinha uma palavra de Deus, ele a rejeitou de tal forma, porque se sentia pequeno, segundo uma palavra de Deus, que quando era para ele ser separado como rei, ele se escondeu no meio das bagagens. Deus tinha separado como rei e ele se escondeu. Daí Deus vai ali, escolhe, levanta Saul no meio das bagagens, vai lá e separa ele na tribo de Benjamim, levanta ele como rei. E aquele homem que ele falava que era menor na tribo dele, ao qual a Bíblia diz assim que ninguém era de maior estatura do que Saul naquele tempo. Ele era menor na casa dele, mas ele era um homem alto. Ele tinha uma boa estatura. Ele se tornou rei de Israel. Aquele homem, ele perdeu seu governo, porque simplesmente ele foi orgulhoso. E diz assim a palavra do Senhor, no livro de Samuel, no capítulo 15. Deixa eu ver se é 15. No capítulo 15, versículo 27. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Tem um outro texto,
Deixa eu ver se eu acho. Diz aqui também, Samuel disse no 17: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder da tribo de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, o enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado, porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois e despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Saul, ele subiu ao trono, só que ele foi um rei orgulhoso. Saul subiu ao trono e ele se tornou um rei orgulhoso. A primeira coisa que Saul teve foi elevar o seu coração. A Bíblia diz no livro de Provérbios que diante da humildade vem a honra. Mas ele não teve isso. Ele só teve a soberba. Saul sempre quis ser honrado. Quando Deus desprezou ele, porque ele desobedeceu, ele não se arrependeu. Ele simplesmente disse: vá comigo, para que eu seja honrado perante as autoridades. Saul, ele não se arrepende de verdade. O Senhor, em um determinado momento, que era o texto que eu queria achar, o Senhor disse para ele, Samuel disse assim: aguarde 7 dias para que eu me encontre contigo e ofereça holocaustos ao Senhor. E Samuel não chegou. E o povo começou a se dispersar. E ele ficou ali pensando, né? Eu não estou sendo honrado. E ele começou a ficar envergonhado. Ele pegou e ofertou sacrifícios e disse: eu ofertei holocaustos a Deus. E daí Samuel mais uma vez disse: não era melhor obedecer ao Senhor? Não era melhor obedecer à voz de Deus? Se você tivesse obedecido à voz de Deus, o seu trono seria estabelecido até os finais dos dias. Mas porque desobedeceste, o Senhor levantou um homem segundo o seu coração. Saul, ele tinha um problema. Ele não obedecia à voz do Senhor e sempre buscou a honra própria. Ele subiu a um trono e buscou a própria honra. Samuel honrou o Senhor, obedeceu à voz de Deus. Quando ele terminou o seu ministério, o seu serviço, o povo todo disse: não encontramos falha no seu ministério, não encontramos nada que possamos falar contra ti. Você foi fiel em tudo aquilo que o Senhor ordenou. Saul, quando você olhar para Saul, você vai encontrar falha, 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 falha. Você não vai encontrar um momento de êxito na vida de Saul. Até o fim da sua vida, ele falhou. Porque em nenhum momento ele buscou o Senhor com o coração íntegro e sincero. O Senhor, quando Samuel ainda ali, ele gostava muito de Saul, ele buscou ali em favor de Saul, e daí o Senhor falou: pare de buscar em favor de Saul, porque eu o rejeitei, porque ele não ouviu a minha palavra. E Saul buscava o Senhor e o Senhor não respondia, e não havia forma do Senhor responder, porque ele rejeitou o Senhor. E o Senhor o rejeitou. Essa semana eu estava pensando em algo, né? E até comentei com o Vitor, né? Que Deus ele não ajuda quem precisa, né? Ele não se manifesta para quem precisa. Ele se manifesta para quem o busca. Porque
para quem precisa, quem não precisa de Deus? Todos nós precisamos. Se você for no hospital, todos ali precisam de Deus. Mas quem o busca é quem o encontra. Ele diz, né? Serei achado de vós quando me buscares de todo o coração. Ele vai dizer na sua palavra, né? Se o meu povo que me buscar e orar, ele nunca vai dizer assim, ó, se você precisar de mim eu vou aparecer. Se você precisar de mim eu estou aqui. Se você precisar de mim... Não é isso que Deus diz. Deus vai dizer, se você me buscar de todo o coração. E Saul não fez isso em nenhum momento. E daí Deus começou a buscar alguém que era segundo o seu coração. E daí Deus rejeitou esse homem. Deus levantou Samuel. Samuel ouviu o Senhor. Até o seu nome significa o Senhor ouve. E ele ouviu o Senhor de todo o coração. Deus levantou Saul. Esse desprezou a Deus de tal forma que o Senhor o rejeitou. Deus levantou Davi. E nós conhecemos a história de Davi. Eu vou até contar aqui, né? Deus vai à casa de Jessé através de Samuel. Samuel chega lá, vê Eliabe, Abinadab, não lembro a ordem agora, e Samá. Esses três dá nome. E daí Deus fala, não é esses. Depois passa mais 4 irmãos de Davi. Ele fala também, não é esse. Samuel toda vez se empolga, é esse, já vou derramar óleo. E daí Deus fala assim, olha, eu não vejo como me vê, eu vejo o coração. Porque Samuel via aqueles jovens fortes, prontos, hábeis para combate, hábeis para governar, porque provavelmente ali o mais velho já cuidava de algumas coisas do pai, já cuidava das posses do pai, então ele já via ali, ó pai, isso aí talvez já esteja apto para cuidar das coisas do pai. E daí passou todos os 7, e Samuel vira assim, escuta Jessé, por acaso não tem mais um aí não? Porque o Senhor está falando que não é esses 7. E daí Jessé falou, tem mais um. E a Bíblia vai dizer que era Davi, um jovem ruivo, bonitinho para a época, né? E diz assim, ó, Jessé, lá no capítulo 16, no versículo 10, Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé, estes são todos os teus filhos que tem? Jessé respondeu, ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Daí vamos ler só o próximo versículo. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Saul era um homem que tinha o Espírito de Deus, mas ele fez pouco caso da presença do Senhor. Em nenhum momento ele aproveitou da presença do Senhor e teve a comunhão do Senhor. Davi, ele buscava o Senhor e aproveitou da presença do Senhor. Ali quando ele teve a unção com óleo, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E primeiro teve os planos do povo. Os planos do povo era, precisamos de um rei para sermos como as nações da terra. Precisamos de um rei que vá à nossa frente e lute as nossas batalhas. Essa foi a frase que os homens de Israel fizeram para Samuel. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Foi essa frase que eles disseram: dá-nos um rei para que lutem as nossas batalhas. Esse era o plano de Israel. Precisamos de um rei para que lutem as nossas batalhas. E talvez esse seja o plano de muitas pessoas. O que eu preciso fazer para que eu possa vencer
neste mundo? O que eu preciso fazer para conquistar algo? E talvez vamos ler aqueles livros, né? 7 passos para a vitória, 7 passos para conquistar, 1001 oportunidades de vencer na vida. E daí eu vi num filme isso, né? Quer fazer Deus ir? Conte seus planos para Ele. Porque os passos para conquistar, vencer neste mundo, é depender de Deus. Os passos para ter êxito neste mundo, para viver um bom plano, é depender de Deus, buscar a face de Deus e apresentar as nossas vidas para Deus e contar: esse é meu plano. E agora é perguntar para Deus: qual é o seu? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó: os nossos planos são tão pequenos porque não são os planos de Deus. Os nossos sonhos não são os sonhos de Deus, porque os planos dele são maiores do que os nossos. Os sonhos dele são bem maiores do que os nossos. Davi cuidava das ovelhas do pai dele, estava lá no campo longe, e talvez ele lá naquele passo jamais pensaria: um dia eu vou governar todo esse país, um dia eu vou governar todas essas pessoas. Talvez o máximo que ele pensou: um dia todas essas ovelhas vão ser minhas. Um dia meus irmãos vão cuidar de tudo isso aqui, mas as ovelhas vão ser minhas. Mas o Senhor tinha planos bem maiores para ele. O Senhor tinha planos bem maiores para ele. O Senhor tem planos bem maiores para nós. Mas nós não podemos nos apossar de coisas banais e pequenas. O que nós precisamos é entender que nós vivemos para a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então vamos obedecê-lo. Ele nos chamou para servi-lo, Ele nos chamou para cumprir a sua palavra, Ele nos chamou para obedecê-lo, e Ele fez uma coisa conosco que é a mesma que fez com Davi. Ele derramou sobre nós o seu Espírito. Então nós, cheios do seu Espírito Santo, podemos fazer boas obras no nome do Senhor, podemos agir no nome do Senhor, podemos apresentar Jesus Cristo aonde quer que fomos. Nós podemos ampliar as nossas tendas e anunciar o reino de Jesus. Nós podemos avançar anunciando que Jesus é o Senhor. E depois que Deus apresenta os seus planos, nós fazemos parte dos planos de Deus. Uma coisa é certa: eu e você vamos um dia nos encontrar no meio das batalhas, porque aquele que serve ao Senhor um dia vai ter que se apresentar no fronte de batalha. O primeiro fronte de batalha que nós vamos ver é que diz a palavra do Senhor que o Espírito do Santo, o Espírito do Senhor se afastou de Saul, e Davi foi lá e começou a tocar a harpa para Saul. E quando o espírito maligno se apossava dele, Davi tocava a harpa e o espírito maligno fugia de Saul, e ele era liberto. Daí depois começa a batalha, e Davi estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. Ele não era aquele que ia para a batalha, porque quem ia para a batalha eram os filhos mais velhos do seu pai. Os 3 filhos mais velhos, que eram hábeis para a guerra, que estavam prontos para a batalha, eram aqueles que estavam alistados para o exército. Eles foram para a batalha. E Davi não estava alistado para isso. E seu pai falou: vai para a batalha, leve alimento para os seus irmãos, e veja se tudo está bem. E Davi foi para a batalha para cuidar dos seus irmãos, para levar alimento. Nós vamos entrar no meio das batalhas para levar consolo. Nós vamos entrar em batalhas que não são nossas para levar consolo. Nós vamos entrar em batalhas que não são nossas para levar alimento, para levar refrigério. Nós vamos entrar em batalhas que não são nossas para chegar lá como aquele que vai colocar a pessoa nos nossos ombros e tirar o ferido. Nós vamos entrar em batalhas que não são nossas para dar palavras de ânimo. Nós vamos entrar em batalhas que não são nossas
para dar palavras de vida aonde há pavor e medo. Nós vamos entrar em batalhas que não são nossas. E Davi entrou numa batalha que não era dele, porque ele não estava apto para o combate. E chegando lá, ele viu os seus irmãos acovardados, e viu a nação de Israel acovardada. Acovardada. Não tem o R. Acovardada. O R está no lugar errado. Acovardada. Viu a nação de Israel acovardada, né? Acertamos. E ali no meio do fronte da batalha, e quando ele chegou ali, levando refrigério, levando uma palavra de ânimo, se levantou os seus irmãos falando: o que você veio fazer aqui? O que você veio se intrometer? E vai ter aqueles que vão falar assim: o que você veio se intrometer? E vai ter aqueles cristãos que vai falar assim: chegou aquele que acha que é dono da razão. E você vai estar lá no nome do Senhor, para trazer vida. Não importa, irmão, o que o mundo ou o próprio cristão vai dizer ao seu respeito. O que importa é aquilo que você sabe que é no nome do Senhor. Você é filho de Deus, você é aquele que tem palavra de vida para gerar e transformar vidas. Não se cale porque alguém se levantou para dizer o que você veio fazer aqui. Haja e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Imagina se Paulo se calasse quando Pedro estava ali no meio do povo de Gálatas, né? Você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, né? E eu coloquei a mão na face de Pedro e falei com ele face a face, porque Pedro, quando estava ali com o povo de Gálatas, e ele simplesmente, quando não tinha nenhum judeu, ele conviveu normalmente com o povo de Gálatas. Daí quando Pedro chegou algum judeu, daí Pedro já se afastou. Opa, não tenho mais nenhum relacionamento com vocês. E daí Paulo foi lá e falou com Pedro, o repreendendo. E Pedro andou com Jesus. Pedro, ele aprendeu tudo do lado do mestre. Ele viu como o mestre tratava as pessoas. E Paulo chegou lá e teve que apontar o dedo para trazer o quê? Palavra de vida e de transformação. E ali Pedro pôde ser transformado. Irmãos, não se importe com o que vão dizer ao seu lado. Talvez a pessoa fale assim: Paulo, vai devagar aí, é Pedro que está lá, cara. Não se importe, se for a palavra de vida que vai transformar os corações, fale, libere a palavra do Senhor, porque lá no livro de Ezequiel vai dizer assim, eles quer que ouçam ou deixem de ouvir, fale a palavra do Senhor, pregue a palavra do Senhor, libere a palavra de vida. Eu e você, quando estivermos no fronte de batalha, vamos liberar a palavra que transforma. Mesmo que venha alguém falando: o que você está fazendo aqui? Libere a palavra de Deus, porque foi para isso que nós fomos chamados, para transformar aquele lugar aonde parece que tudo vai ruir e vai ser destruído. Nós vamos estar lá para trazer uma palavra de transformação. Aonde era para ter prejuízo e dano, é para trazer vida e alegria, no nome do Senhor. Então saiba de uma coisa: se Deus te chamou e tem um plano na sua vida, Ele vai te levar para as batalhas, Ele vai te levar para as lutas, mas não para você ficar acovardado. Aprendi uma palavra nova hoje. Mas é para você lá ir no meio do fronte, para trazer ânimo, encorajar as pessoas e ver o poder de Deus agindo no meio do povo de Deus. E depois disso, no meio do fronte da batalha, você tem que saber quais são as armas com que você tem, quais são as armas que você tem que usar para lutar a sua batalha. Davi estava no fronte de batalha. Davi ouviu o que Golias disse a respeito da nação de Israel.
viu as palavras as quais Golias desprezava a nação de Israel e desprezava o poder de Deus e desprezava o exército de Israel. E ele se revoltava porque ninguém aceitava o desafio de Golias. Ele se revoltava porque ninguém acreditava na força do seu Deus. E tentava animar as pessoas e todo mundo esmurecia. E daí você vai encontrar aqui na palavra do Senhor que as palavras de Davi no versículo 31 chegaram aos ouvidos de Saul, do capítulo 17, que mandou chamar Davi e disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul: não consigo andar. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Nós não devemos usar armadura que não foi feita para nós. Nós não devemos trajar a armadura de pessoas que não têm coragem de buscar a presença de Deus. Saul, ele tinha uma armadura, mas a armadura dele não era vigilância. A armadura dele não era oração. A armadura dele não era louvor. A armadura dele não era adoração. A armadura dele não era confiança no Senhor. A armadura dele se passava apenas de simples metais, capa, espada e capacete. A armadura de Saul para nada servia, porque o seu coração estava cheio de temor. Não vista armaduras que não têm o Senhor como revestimento verdadeiro. Não vista armaduras que não foram projetadas para você. Davi foi com um cajado, com seu alforje e com uma tiradeira. Mas ele falou que quando ele estava com suas ovelhas, ele enfrentou urso e leão, dava golpes e os matou. Mas ele disse que quem fez isso por ele foi o Senhor seu Deus. Davi, ele era pastor de ovelhas. Uma coisa que ele tinha que fazer era ser vigilante. Ele cuidava das suas ovelhas. Ele ficava sempre atento, porque a ovelha podia fugir, algum animal podia entrar ali no aprisco e tomar a sua ovelha. Então ele tinha que estar vigilante. E eu e você, como verdadeiros cristãos, precisamos estar vigilantes. O apóstolo Paulo e o Senhor Jesus sempre dizem para que nós possamos estar vigilantes. O Senhor Jesus vai dizer assim para Pedro, Tiago e João: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. E daí depois Jesus vai aparecer para eles: vocês não vigiaram comigo nem por 1 hora. Depois o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos vigiar.
E nós precisamos entender que a vigilância tem que fazer parte da vida do cristão. E uma das coisas que nos faz vigiar é a leitura da palavra do Senhor. É conhecer a palavra de Deus, porque quando nós nos aprofundamos em conhecer a palavra de Deus, conhecer quem Deus é através da sua palavra, nós não damos espaço para que Satanás venha contra nós e nos seduza com os valores deste mundo. Nós não damos espaço para que Satanás venha contra nós com as palavras mentirosas dele e nos corrompa, porque Satanás ele vai vir com a palavra de Deus, só que de forma deturpada, e vai tentar nos corromper. Foi assim que ele fez com Eva, foi assim que ele fez com Jesus. Ele sempre vai vir com a palavra de Deus de forma deturpada. Foi assim que ele fez ali quando se apresenta diante do Senhor, ali para falar de Jó. Ele não usa outras palavras, ele usa a própria palavra de Deus, só que de forma deturpada e de forma mentirosa. E daí talvez você que não vigia, não tem vigilância, não tem a palavra do Senhor no seu coração, não tem entendimento da palavra de Deus, vai ser corrompido, porque ele vai achar uma parte da sua vida que não tem conhecimento do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que a maior glória do homem é conhecer o Senhor. A maior glória do homem é conhecer o Senhor. Eu e você precisamos vigiar. Vigiar, vigiar, vigiar. Olhar essa palavra e meditar nela de dia e de noite. Deus não fala isso à toa para Josué, Deus não fala isso à toa para Moisés, falando assim: olha, o rei que governar a nação vai precisar meditar nessa palavra de dia e de noite. Então escreve o livro dessa lei e entrega para o rei, porque ele vai precisar desse livro. Deus não mandou fazer esse livro à toa para que Saul tivesse uma cópia, para que Davi tivesse uma cópia, para que Josias, quando limpar o templo, achasse aquele livro e daí se preocupasse tanto que falou assim: para tudo, vamos descobrir o que diz esse livro, a ponto de ele mandar procurar um profeta para dizer o que estava escrito naquele livro. E quando descobriram o que aquela mensagem dizia, ele proclamou ali um dia de santificação no reino de Judá, e de purificação e de arrependimento, para transformar a vida deles. Irmãos, nós precisamos ter a vigilância de buscar a palavra do Senhor e deixar que ela faça parte das nossas vidas de tal forma que nós não possamos viver sem ela. O desprezo pela palavra de Deus fez Saul perder o seu governo. O desprezo das nossas vidas, da palavra de Deus, vai fazer com que no fronte das batalhas nós percamos. Vai fazer que no fronte da batalha o nosso inimigo vença sobre nós. Vai fazer que quando eu e você formos ministrar o poder de Deus e ministrar a palavra do Senhor, a pessoa levante o argumento, como disse o pastor na palavra de domingo, a respeito de Deus, e você não sabe como defender a sua fé. E vai ser como naquele filme, você acredita? Né? Qual vai ser o argumento que você vai ter para defender a sua fé? Eu e você precisamos entender que a palavra de Deus tem que estar nos nossos corações e nós temos que defendê-la. Davi, ele vigiava, ele tinha vigilância, e esse era um ponto. Essa era uma das armaduras dele. Davi buscava o Senhor. Se você olhar em toda a palavra, você vai encontrar, dependendo da tradução, você vai ver assim, ó: e Davi consultou o Senhor, e Davi buscou o Senhor, e Davi orou ao Senhor. E você vai ver o Senhor respondendo a Davi. Davi, ele tinha relacionamento com Deus. Você vai ver então que Davi, ele buscava ao Senhor. Então parte da armadura de Davi era oração, busca ao Senhor. O cristão não pode viver sem oração. O cristão não pode viver sem buscar a face de Deus.
Você vai ver outra coisa em Davi. Davi compôs diversos salmos. A palavra do Senhor vai dizer assim que ele criou mais de 1000 instrumentos musicais. Uma coisa que fluía naturalmente da vida de Davi: louvor e adoração. Fluía dos seus lábios e do seu coração. A palavra do Senhor vai dizer assim, que ele compôs um salmo que diz assim, ó: não darei descanso aos meus olhos, não darei descanso às minhas pálpebras, até ver um lugar preparado para ti. Porque Davi ansiava construir um lugar para que Deus pudesse habitar, para que Deus pudesse morar, para que Deus pudesse reinar, para que Deus pudesse governar na nação de Israel. E nós pensamos se vamos num culto de quinta-feira, ou pensamos se vamos num culto de domingo, pensamos se vamos adorar o Senhor durante a semana, pensamos se vamos buscar a face de Deus, pensamos se vamos dar algo para Deus durante a semana. Enquanto Davi ansiava falar assim: não darei descanso aos meus olhos e às minhas pálpebras, até ver um lugar preparado para Deus. Enquanto Davi dizia lá no Salmo 23 assim, ó: habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou se não em outras traduções, por todo sempre. E quantas pessoas desprezam a busca pela presença de Deus, e quer vencer as batalhas, e quer vencer as suas lutas, e quer ser abençoado, e quer prosperar. O cristão quer prosperar, quer vencer, quer ganhar neste mundo, mas não quer buscar a face do Senhor. Nós temos que entender algo: queremos derrotar o nosso inimigo? Temos que entender que Davi, ele não se tornou rei porque ele venceu Golias. Ele se tornou rei porque ele buscava o Senhor lá no campo, porque ele adorava o Senhor quando ninguém o via, porque ele buscava o Senhor quando ele estava atrás das malhadas. Vai dizer isso lá no livro de Crônicas: eu te tirei de trás das malhadas quando ninguém te via. Eu te tirei quando só eu te via. O Senhor vai te levantar não quando as pessoas te veem. O Senhor vai te levantar quando só Ele te vê. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: entra no teu quarto e fecha a porta, que o Senhor que te vê no secreto o recompensará. O Senhor nos vê no secreto. Não é para nos mostrarmos, para que o Senhor nos veja. Ele nos vê no secreto. É no lugar do secreto. É no lugar onde só eu e você, só eu e Deus estamos. É onde Ele nos vê, no secreto, ali que Ele tem prazer de ter um relacionamento comigo e contigo. Aqui na igreja Ele tem prazer que nós prestemos um culto, tenhamos um relacionamento em koinonia, tenhamos um relacionamento como igreja. Mas aonde Ele tem prazer, porque é ali que nós somos cristãos de verdade, é no secreto. É ali que nós somos cristãos de verdade, porque ali nós provamos o quanto amamos Deus. Aqui é fácil, aqui todo mundo nos vê, eu fecho os olhos, sou bonitinho. Não, sou bonitinho não, me faço de bonitinho. Bonitinho, quem me acha só é a Elisa. O Vitor também, ele falou. Bom, não podemos deixar de buscar ao Senhor. Nós precisamos entender que precisamos vigiar, orar, ter um relacionamento com Deus, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Porque se nós fizermos isso, uma simples pedra, declarando o nome do Senhor, derruba um gigante. Porque você e eu conhecemos a história. O gigante Golias vai chegar assim e vai dizer: vocês pensam que eu sou um cachorro para vir esse menino contra mim? Com paus e pedras guerrear contra mim? E daí Davi fala assim, né? Eu não vou contra você com paus e pedras. Eu não vou com nenhuma arma. Eu vou no nome do Senhor. E daí ele lança a pedra. Mas o que derrubou Golias não foi a pedra. Foi a palavra que Davi determinou. Foi a palavra que Davi determinou. Ele lançou a pedra, acertou Golias e ele veio ao chão. Porque quem diria
que um menino tão pequeno venceria um gigante. O Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer assim: diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens a toda a terra saberá que há Deus em Israel, e todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. A batalha é do Senhor. Irmãos, o que nós precisamos fazer é entender que quem vence as batalhas é o Senhor. Você pode preparar o cavalo, mas quem vence a batalha é o Senhor. Davi, ele confiou no Senhor e por isso ele venceu a batalha. Davi, ele lançou a pedra, mas a palavra já tinha derrubado o gigante. A palavra já tinha determinado a vitória. Davi, ele lança a pedra, mas o que determinou a vitória é dizer: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. O que determina a sua vitória é saber que você vai em nome de Jesus. Pode o inimigo gritar, pode o inimigo espernear, o nome de Jesus foi declarado, ele já não tem mais o que fazer. O Senhor já determinou a vitória. Davi, ele lutou por uma causa. A palavra do Senhor vai dizer assim, que ali nesse texto, que Davi tinha prometido riquezas para quem vencesse Golias. Davi lutou por um propósito, que foi transformar a nação de Israel. Não lute por riquezas, não lute para ganhos pessoais, lute para transformar vidas, porque quando você transforma vidas, saiba de uma coisa: as bênçãos de Deus sempre virão sobre nós, porque a palavra do Senhor diz assim, que as bênçãos correrão e nos alcançarão. Não faça nada pensando: se eu fizer isso eu vou ser abençoado, porque as bênçãos correrão e nos alcançarão. Davi sabia que iria ser abençoado, mas ele estava ali dizendo: eu vou no nome do Senhor. A sua luta não é sua, a batalha é do Senhor. Coloque diante do Senhor. Quando você for preparar o seu cavalo, quando você for preparar o seu plano, coloque os seus planos diante de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, vai dizer assim: consagre os seus planos ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. Vamos fazer isso nessa noite. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós consagramos, ó Pai querido, as nossas vidas a Ti, os nossos planos, os nossos sonhos a Ti, Senhor. Deus, porque sabemos, ó Pai, que a melhor coisa nas nossas vidas é saber, ó Pai, que quem luta as nossas guerras, quem guerreia as nossas guerras por nós é o Senhor. Nós não queremos tirar, ó Pai querido, nada das Tuas mãos, mas nós queremos entregar as nossas vidas diante de Ti, os nossos corações diante de Ti, Pai querido. Nós queremos entregar os nossos anseios diante de Ti, ó Pai, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor em cada momento das nossas vidas. Mas antes, ó Pai querido, de precisarmos do Senhor, nós buscamos a Tua face. E queremos ter um encontro contigo, Pai, não somente nessa noite, mas todos os dias.
Pai, que o maior plano das nossas vidas seja ter um relacionamento contigo. Leva-nos, ó Pai querido, a um lugar de encontro, um lugar, ó Pai querido, onde a Tua palavra transforma, ó Pai querido, as nossas vidas, um lugar onde a Tua palavra, ó Pai querido, permeia todo o nosso coração, a ponto, ó Pai querido, de nos levar ao local de arrependimento, ao ponto de nos constranger, ó Pai querido, a um lugar, ó Pai querido, aonde a Tua palavra transforma os nossos corações, aonde a Tua palavra, ó Pai querido, quebranta os nossos corações, aonde a Tua palavra, ó Pai querido, nos molda, onde a Tua palavra, ó Pai querido, nos orienta, onde a Tua palavra, ó Pai querido, nos fortalece, Pai. Pai, porque nós queremos, ó Pai, a cada dia sermos forjados por Ti, porque nós sabemos que quando o inimigo vier de forma arrogante tentar nos persuadir, ó Pai, nós vamos declarar o Teu poder. E ele vai ter que fugir por 7 caminhos. Ele vai ter que bater em retirada, porque a Tua palavra vai ser declarada pelos lábios dos Teus servos. Deus, que nós possamos ter sabedoria, Pai, e conhecimento de Ti a cada dia, porque o Senhor, ó Pai, que tudo que precisamos, que dos nossos lábios, ó Pai, saia o perfeito louvor, porque os nossos corações vão estar ligados a Ti, porque as nossas vidas vão estar ligadas a Ti, Pai querido, que não, Pai querido, falamos, ó Pai, apenas, Pai querido, dos nossos lábios, mas que os nossos corações estejam apegados a Ti, que cordas de amor, ó Pai querido, seja o que nos amarre, ó Pai querido, seja, ó Pai querido, o que nos prenda a Ti, que os nossos, ó Pai querido, que os nossos corações, ó Pai querido, possam estar velando por Ti, ansiando por Ti, desejando o Senhor, anelando por Ti dia após dia, que possamos estar, ó Pai querido, como no livro de Cantares, ó Pai querido, mesmo que dormindo, velando, ó Pai querido, que o Senhor pode bater a porta a qualquer momento, e nós possamos dizer: eu vou ao Teu encontro, eu vou à Tua presença, eu vou ao encontro do meu amado, eu vou ao encontro do meu Senhor, eu vou ao encontro daquele que me amou primeiro, eu vou ao encontro daquele que está me chamando e que me aguarda para viver com Ele eternamente. Porque nós ouvimos a Tua voz, ó Pai querido, ouvimos o Teu chamado e não queremos, ó Pai querido, e não queremos nenhum momento sequer ficarmos para trás, mas antes, Pai, queremos correr ao Teu encontro. Deus Todo-Poderoso, nós, ó Pai querido, queremos, ó Pai, declarar o Teu poder e declarar que a batalha é do Senhor. E declarar, ó Pai querido, que a cada dificuldade que encontrarmos, vamos declarar que nós vamos enfrentá-la no nome do Senhor. Que cada plano, ó Pai querido, ó Pai querido, declararmos que vamos fazer, vamos colocar o Teu nome na frente. Que cada objetivo, ó Pai querido, que queremos, ó Pai querido, implantar na nossa casa, na nossa família, ó Pai querido, vamos declarar o Teu nome na frente. Que cada alvo, ó Pai querido, das nossas vidas neste mundo, ó Pai querido, que desejarmos, vamos colocar o Teu nome na frente. Deus Todo-Poderoso, nos use, ó Pai querido, para transformar vidas, ó Pai querido, no meio das batalhas. Nos usa, ó Pai querido, para, ó Pai querido, no meio das batalhas, ser aqueles, ó Pai querido, que vai levar palavra de ânimo. Ó Pai querido, no meio das batalhas, ser aquele, ó Pai querido, que vai socorrer o ferido, que vai socorrer aquele, ó Pai querido, que está necessitando de uma palavra. Deus, nos usa nessa geração, ó Pai querido, para levar o Teu nome, levar o Teu evangelho. Nos usa no meio dessa geração, ó Pai querido, para transformar a vida dos perdidos. Porque nós queremos fazer muito mais. Davi entrou naquela batalha que nem era para ele estar, e transformou aquela nação. Deus, que nós possamos entrar em batalhas no nome do Senhor, para transformar vidas, para que elas sejam tiradas, ó Pai querido, do monte de lixo, e possam se sentar, ó Pai querido, no lugar que o Senhor deseja, que é no meio dos príncipes. Em nome do Senhor Jesus, em Teu nome santo que eu oro e agradeço e determino, Pai querido, a Tua glória, porque só Tu és o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém e amém. Glória a Deus.